ajudar, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: assinale o item incorreto, tendo em vista as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém. Né? Então, verifiquem aí que ele quer o termo incorreto. Olha lá. Ok? Então, vamos lá. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Se B é de 30 dias, o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse, no caso de nomeação, e da data de publicação oficial do ato nos demais casos. Correto, né? Então, primeira e segunda estão corretas. A não entrada em exercício ou sua interrupção por 15 dias é tipificada como abandono de cargo. Os prazos deverão ser prorrogados, o requerimento interessado por um prazo de 30 dias. Qual é a questão errada, gente? A, B, C, D. Qual É a delas? C. É a C, justamente, porque o prazo ele não é de 15, ele é de quanto? 30 dias. Muito bem, letra C. Acertaram? Graças a Deus, né? Segunda. À luz do que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, está correto o que se afirma em: ao funcionário beneficiado pelo direito de ausentar-se do Estado nos casos de estudo ou missão especial, não será concedido, olha se não, exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes do decorrido período da ausência. B. A ausência do país dependerá de autorização do prefeito, até aqui correto. Para os funcionários vinculados ao Poder Legislativo, não, gente. O prefeito é do Poder Executivo, tá? Então, aqui que está errada a questão. Ele quer a certa. O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do servidor público fora do município, com ônus para os cofres municipais, deverá sequentemente prestar serviço por igual período ao município. Então, a resposta correta é a letra C. Tá bom? O funcionário poderá ausentar-se do Estado sem autorização? Nunca, né? O afastamento para estudo ou cumprimento de missão especial poderá, deixa eu só fechar aqui, poderá ser autorizado até o limite de 2 anos. Não, o limite, nós falamos, é de quantos anos? Hein? Bora ver se vocês lembram. Qual é o limite? Hein? Qual é o limite que ele pode se afastar? Lembra da história do 2020 para 2024 que a gente comentou aqui? Qual é o limite? De quantos anos? Bora, gente, é matemática. 2020 a 2024, são quantos anos? Professor, são 4 anos porque é prorrogável? Não, meu amor, isso não tem nada a ver com prorrogação. Ele fala 4 anos é o período em que a pessoa pode retomar novamente o pedido dela. Ela vai ter até 4 anos ela pode ficar afastada, né? Nesse caso de missão especial, estudo. E se ela quiser novamente, ela vai ter que solicitar após 4 anos de intervalo, aí ela pede de novo, tá bom? Então, tudo é 4 anos, tá ok? Então, aqui está errado, porque o dado que a gente deu foi 2 anos, né? Mas, na verdade, é 4 anos, tá ok? Deixa eu ajeitar o 4 aqui. Oh, meu Deus, mas hoje nem meu pincel quer funcionar aqui. Vamos lá. Próximo. Assinale o item correto. Beleza, que ele não quer errada, tá? Ele quer a certa. Tendo em vista o disposto da Lei 7.502/90 do município de Belém. Bora lá. O exercício do mandato eletivo, bora lembrar do eletivo que nós falamos aqui, federal, estadual ou distrital, determina um afastamento do cargo, emprego ou função, sem prejuízo do vencimento ou remuneração. Certo ou errado? Gente, essa é aquela questão que a colega até indagou, não foi a Zanandria ontem. Somente
ele terá o quê? Com prejuízo, tá, gente? Por que com prejuízo? Porque nesse caso, ele vai passar a receber o salário dele que ele está exercendo, ou de deputado, ou de senador, ou de presidente, entendeu? Então, não tem prejuízo para o município. O servidor efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal e outros municípios, com ou sem ônus para o município de Belém, desde que observada a reciprocidade. Essa é a resposta correta, tá, gente? A gente falou ontem sobre isso, que o cidadão ele pode ser colocado à disposição. Se o município, se ele for para outro órgão à disposição e o município que estiver pagando para que ele fique nesse outro órgão, esteja cedido, ele vai ter que ter reciprocidade para o município. Se esse cidadão for para outro órgão e não for o município que for pagar, for este outro órgão, aí já não tem essa reciprocidade. Então, isso vai depender do que? Se vai ou não ser pago pelo município. Tá bom? Então, a resposta correta é a letra B. Vamos ver assim onde é que está o erro. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão observadas a avaliação de desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos: idoneidade moral, capacidade de iniciativa, assiduidade, disciplina e produtividade. Onde é que está o erro da questão? Quem sabe me dizer? Ninguém vai me falar nada, não? Tá todo mundo calado hoje. Onde é que está o erro? Eu já falei sobre isso ontem. Onde é que está o erro da questão? Não ouvi. Seria 3 anos? Justamente. Lembra que nós comentamos que ele conquista a estabilidade com 3 anos, mas o estágio probatório é de quantos anos? 2 anos. Tá bom, gente? O estágio probatório, o período é de 2 anos. 3 anos é o período que ele conquista a estabilidade. Tá bom? Não é que nem aqui a Ananindeu. A Ananindeu, ele conquista a estabilidade após o estágio probatório. 3 anos, terminou 3 anos, ele já conquista a estabilidade. Na condenação criminal transitada em julgado, se não for determinado da demissão, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena, sem vencimento ou remuneração. Onde é que está o erro? Ele vai ficar sem vencimento ou remuneração? Se não for afastado por causa da demissão, que a gente falou ontem? Não, gente. Ele vai receber 2/3 do vencimento ou remuneração. Lembra que a gente comentou isso? Ele vai receber 2/3 do vencimento ou remuneração. Gente, tem gente que está com o áudio ligado aí, tem criança chorando, tá? Vamos desligar aí, por favor. Bora lá. À luz que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, está correto o que se afirma em... Alguém fez essa? Alguém pode me dizer a resposta? Gente, essas questões estão desde ontem aí, gente, para vocês resolverem. Qual foi a resposta que vocês marcaram aí? Alguém se candidata? Tem gente lendo agora, né? Vocês nem pegaram os exercícios para resolver, gente. Vamos lá, letra A. O funcionário adquirirá estabilidade após 2 anos? Quanto é o tempo que ele vai adquirir estabilidade, gente? Após? A gente acabou de comentar ainda agora. Após quantos anos, gente? 3 anos. 3 anos. Da avaliação desfavorável, cabe recurso sem efeito suspensivo no prazo de 8 dias, úteis contados da ciência do funcionário. Tá certo ou tá errado? Hein? Gente, ele tem um prazo, né? E esse prazo vai entrar com ou sem efeito suspensivo? Com, gente. A gente comentou isso ontem. Com efeito suspensivo. Se ele vai ter 8 dias para poder responder, nesse período ele entra com efeito suspensivo. O pessoal admitido para funções temporárias poderá ser dispensado antes do prazo estabelecido. Até aqui está o correto.
Sem comunicação prévia, se tiver cessado o estado da necessidade. Gente, se tiver cessado o estado da necessidade, ele precisa ter uma comunicação prévia de quantos dias anteriores? 3 dias. A gente falou isso ontem, tá? Determinou a sua situação. E mediante comunicação de 3 dias, se houver justa causa. Aqui já é o contrário que está essa resposta, né? Aqui onde está os 3 dias é que estaria sem comunicação prévia. E aqui onde está sem comunicação prévia é que estaria os 3 dias, tá? Então, eles só fizeram inverter a resposta para te confundir, tá bom? O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição de outro órgão ou entidade e nem obter licença por motivo de afastamento de cônjuge a título de prêmio por assiduidade e comportamento e para tratar de interesse particular. Está correto ou está incorreto se tratando de estágio probatório? Hein? Tá incorreto, não pode acontecer nada disso. O funcionário Tá correto. não poderá Tá ser correto. Não promovido. poderá. Correto. Tá certo. Certo ou errado? Tá Certo. certo. Vai ter porrada aqui. Eu quero ver quem que vai ganhar. Bora lá. Vou postar 50 pau na Josi. Bora lá. Hein? Gente, está correto, né, gente? Quando você está em estágio probatório, você não pode ter alguns tipos de licença, né, que a gente comentou ontem, e você também não pode ter alguns tipos de situações, como não pode ser promovido, não pode ser transferido, entendeu? Então, durante esse período de 2 anos, que é do período que você está sendo avaliado do estágio, você não pode ser promovido, transferido, removido, distribuído, reclassificado, tá bom, gente? Então, essa resposta é a resposta correta, tá bom? Letra D. O funcionário somente... Gente, que não aparece esse somente na prova é porque já está errado. Poderá ser demitido em virtude de sentença judicial em julgado, transitado em julgado, mediante ou mediante processo administrativo em que seja assegurado ampla defesa. Ela estaria correta se fosse só ela, mas existe outra situação que ele também pode ser demitido, não é verdade? Então, ou seja, quando é aplicado algumas penalidades. Então, não é somente nesse caso, tá? O que matou a questão fosse somente aqui. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Eita, que hoje o negócio tá feio aqui de barulheira aqui, né? Hoje eu vou desativar todo mundo só de raiva. Hoje, olha lá. Preferida se acarretar. Vamos lá. Ai, Jesus, volta pra cá, irmão. Vamos lá, gente. Marque a opção da resposta correta no que diz respeito ao que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém. Em qualquer hipótese, a readaptação poderá ser deferida se acarretar aumento de remuneração do readaptando. Em qualquer hipótese que isso pode acontecer, gente? Não. Não. Tá entendendo? Em qualquer hipótese, a readaptação poderá ser deferida se acarretar aumento da remuneração do readaptando. Gente, isso não existe, né? Primeiro que a readaptação está ligada à questão das limitações, tá, gente? Não à questão de aumento, tá? O funcionário readaptado não perde definitivamente sua vinculação com o cargo anteriormente ocupado. Pelo contrário, ele perde. A partir do momento que ele assume o novo cargo, ele não tem mais vínculo com o cargo anterior, tá? Readaptação é a forma de provimento correto do funcionário em cargo de atribuição ou responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em virtude, né, da sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, correto, né? Se tivesse junta médica, já estaria errado aqui, tá? Se a readaptação for deferida em cargo cuja remuneração seja menor que a remuneração antes percebida pelo plano, a parcela será paga como diferença pessoal temporária. Isso não existe, tá?
Próxima. Marque a opção da resposta incorreta. Ele não quer a correta, ele quer a errada. Eles adoram questão de incorreta. Quando for no dia da tua prova, escreve grandão assim, que é para te não esquecer, tá? Nas hipóteses consideradas necessárias, os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos indicados no regime interno ou em ato regulamentar. Em caso de omissão, serão previamente designados. Calma que a gente vai já falar sobre isso. Haverá substituição no caso de impedimento legal ou afastamento do titular do cargo em comissão ou função gratificada, quando se tornar indispensável tal providência em face das necessidades de serviço. O substituto não fará jus à remuneração do cargo ou gratificação. Ele fará, tá, gente? Já está errado. O substituto indicado assumirá automaticamente o exercício do cargo nos afastamentos e impedimento do titular. Não é automático. Bora ver aqui embaixo. Vou tirar aqui rapidinho. Redistribuição é a movimentação do funcionário com o respectivo cargo para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Qual dessas respostas está errada? Já está aí, gente. Eu já marquei. Era a letra C, né? O substituto não fará jus à remuneração do cargo ou gratificação da função respectiva. É claro que ele vai fazer jus, sim. Senão, como é que ele vai substituir a pessoa? Não é verdade? Então, a resposta incorreta é a letra C. Tá bom? Próximo. A luz que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, estará correta o que se afirma em correta. Chega lá na porra da prova, escreve grandão. Correta. Tá? Não é a incorreta, aquele que é a correta. Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado. Já é essa a resposta, né? A redistribuição ocorrerá para o ajustamento de quadros de pessoal, as necessidades de serviço apenas nos casos de reorganização de órgão ou entidade. Não, tá? Tem casos de disponibilidade. A exoneração dá-se apenas a pedido. Não, dá pedido e a ofício, né? Tem o ofício também. A vacância de função gratificada dá-se-á por dispensa e a pedido. Não, né? Tem mais um aqui. Não é só a dispensa e não é só a pedido, né? Ele tem mais uma que eu esqueci, parece que é destratado, alguma coisa assim. A vacância do cargo ocorrerá de exoneração, demissão, ascensão, transferência e falecimento, né? Como ele quer a resposta correta, então vamos lá. Qual a resposta que vocês marcaram? Letra A. Letra A, muito bem. É a única que está correta, tá, gente? O que tá errado na E? É porque tá faltando coisa aí, não é só isso, né? A vacância do carro lá tá faltando. Além da. Cadê o falecimento? Já Tá. tem, né? Cadê a aposentadoria? Tá faltando a Eu pensei aposentadoria. É porque ela tá incompleta, né? Tá faltando a aposentadoria. Tá? Tá faltando. Não já tem demissão, exoneração, ascensão, transferência e falecimento. Tá faltando a aposentadoria. É por isso que ela tá incompleta. Tá bom? Bora lá. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, a exoneração por ofício ocorrerá quando se tratar de cargo efetivo, quando satisfeitas as condições de estágio probatório. Primeiro, se estão satisfeitos, o cara não vai ser exonerado, né? Se estão satisfeitos, só se fosse insatisfeito. Quando o funcionário não assumir o exercício em cargo no prazo legal, correta. Quando da investidura do funcionário em outro cargo de provimento efetivo, correta. Essa primeira, quando se tratar de cargo efetivo, o comissionado também, tá, gente? O comissionado também pode ser exonerado, tá, gente? Não é só o efetivo. Então, qual seria a resposta correta? Seria a... Não, tá faltando aqui. A 3 e a 4, tá certo. Seria a 3
e a 4. Seria a letra C. Tá bom? Nona. Marque a opção de resposta correta no que diz respeito ao que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém. Bora lá. Reintegração. Lembra que a reintegração ela está relacionada à questão judicial, à decisão judicial e administrativa, tá? E ela tem um ressarcimento no final que é pago quando a pessoa ela retorna ao serviço, ela é reintegrada. É a revestidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão judicial e administrativa. Até aí está correto. Sem ressarcimento, o erro está aqui. Não é sem ressarcimento, é com ressarcimento, tá bom? A integração será feita sempre no mesmo cargo anteriormente ocupado, né? Olha aqui, sempre no mesmo cargo anteriormente ocupado. Pode ser que seja essa a resposta. Encontra-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem ou depender do caso exonerado. Aproveitamento é o reingresso à atividade de funcionário em disponibilidade, encargo de atribuição e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Tá estranho isso aqui. Olha a outra. Será tomado sem efeito o aproveitamento e cassado a disponibilidade se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, ainda que por doença comprovada por junta médica pericial do município, né? Primeiro, gente, que se ele for comprovada, né, que esse cidadão tem uma doença comprovada pela junta médica, ele nem volta, né, cara? Ele já vai ser aposentado. Então, essa aqui estaria errada, tá? Então, a A e a E já estão erradas, tá bom? Bora ver onde é que está o erro das outras. Desculpa, aqui a B, né? A B, a reintegração será feita sempre no mesmo cargo anteriormente ocupado. Encontra-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem ou, depender do caso, será exonerado. Não, em nenhum momento ele vai ser exonerado. A partir do momento que ele vai ser reconduzido, ele vai voltar para o cargo dele. Ele nunca vai ser exonerado. Tá bom, gente? Aproveitamento é o reingresso à atividade do funcionário em disponibilidade, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. A resposta correta seria a letra D. Tá bom? Seria a resposta D. É a mais certa daí. Próximo. Fazer alguma pergunta, Muriel? É que eu não estou nem te vendo, mas eu estou sentindo. Olha lá. E eu queria... Qual é aquela em que o funcionário é aposentado quando ele não consegue voltar para o cargo? Eu queria só que o senhor me relembrasse. Então, vamos relembrar. Quando ele vai ser readaptado, e tem a readaptação, não tem? Ele tem as limitações dele. Quando ele chega a essas limitações dele, e nessas limitações ele não consegue retornar, não existe a possibilidade dele ser readaptado, ele vai ser aposentado por invalidez. Tá entendendo? Só que essa aposentadoria por invalidez, ela vai depender de uma prévia situação. Ela pode ser temporária ou permanente. Quando é que ela é temporária? Por exemplo, é quando tem um benefício. O cara está com um problema na coluna, né? Ele não pode assumir cargo nenhum. E não tem condição. Aí ele vai ser aposentado por invalidez, mas nesse período, periodicamente, ele vai fazer um tratamento, né? Vai fazer fisioterapia, vai tomar medicação, vai fazer tudo que for necessário, até cirurgia se for o caso. Aí o médico vai avaliando. Se o médico avaliar numa dessas possibilidades que esse cidadão ele está em condições de retornar ao trabalho, aí ele deixa a condição de aposentadoria por invalidez e volta ao trabalho. Aí a gente chama isso de reversão. Tá bom? Entendeu agora? Ah, tá. Muito bem. Eu queria relembrar. Claro, não tem problema. Nós relembremos, né? À luz do que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém, a respeito do aproveitamento,
está incorreto. Olha o incorreto aparecendo de novo para atrapalhar a tua vida aqui, né? Escreve grandão lá, meu filho. Incorreta. Ele quer errada, tá? Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença. Não. Primeiro, gente, que quando ele vai fazer o aproveitamento, ele tem que ser compatível com o que ele ganhava anteriormente. Então, ele não pode receber um valor inferior. E mesmo que ele receba, não existe a possibilidade dele receber inferior. Esse que está jogado, tá entendendo? Ele tem que ter essa possibilidade. Porque se não houver essa possibilidade, ele não vai ser aproveitado. O aproveitamento dependerá de prévia comprovação de capacidade física e mental do funcionário por junta médica pericial do município. O aproveitamento será obrigatório quando restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade. Verificada a incapacidade definitiva, o funcionário em disponibilidade será, de novo, aquela situação que tu colocou, Muriel, aposentado no cargo que anteriormente ocupava. Não. Se tu fala assim, aposentado no cargo que ele anteriormente ocupava, tu está dizendo que ele está tendo um novo cargo. Ah, então ele vai assumir o novo cargo e o anterior ele vai se aposentar. Não é assim. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade, mas sem proventos? Claro que não, né, gente? Como é que o cara vai ficar sem receber? Não foi culpa dele, né? Então não é sem proventos, é com proventos. Ah, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Em Belém, gente, proventos é o salário pago aos inativos, as pessoas que não estão atuando. Então, quando vocês virem esse nome proventos, significa dizer pagamento às pessoas que estão fora do exercício do trabalho, do exercício, né? Ou seja, não estão exercendo a função deles. Quando estão em disponibilidade, quando está aposentada, né? Eles estão inativos, tá bom? Então, não é a letra E, ele quer a incorreta, né? Então, a incorreta é a letra E, né? É de elefante, tá? Cadê tu, irmão? Que não tá mais... tô ficando doido, em vez de eu estar escrevendo na mesa, eu tô escrevendo no computador, né? Então, a letra E. Pergunta, mulher, que eu já tô percebendo que tu tá querendo perguntar de novo. Que tu tá aparecendo muito aqui. Dessa eu não tenho nada, não. Ah, tá. É incorreto afirmar de novo este incorreto, gente. Olha lá, incorreto. É incorreto. Escreve grandão na hora. Que a vacância no cargo público do município de Belém dependerá, dentre outras hipóteses. A aposentadoria ou falecimento? Sim. Acesso ou posse em outro cargo inacumulável, exoneração ou perda de cargo por decisão judicial, readaptação ou demissão, exoneração ou aposentadoria. Essa está certa. Essa está certa. Exoneração ou perda do cargo por decisão judicial. Essa perda do cargo por decisão judicial, irmão, é que nós chamamos de demissão. Ele não escreveu demissão, mas subentende-se, tá? Acesso não existe isso, tá, gente? Nem acesso e nem posse em outro cargo acumulável. Posse em outro cargo inacumulável, na verdade, só é na prefeitura de Ananindeua, tá bom? No Belém não tem isso aí, não. Então, a resposta errada é a letra B, de bicolor. 12ª, Má. Em razão de doença, Alberto, servidor público efetivo da SESMA de Belém do Pará, ficou com a capacidade física reduzida. Ponto. Qual é a resposta, gente? Logo de cara. Capacidade física. Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? É uma limitação, gente. Se é uma limitação, qual é a resposta? É que vocês estão tudo quieto hoje. Vocês estão aí, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando sozinho. Bora lá, me ajuda. Qual é a resposta correta? Apto. Muito bem, gente. Pelo amor de Deus, apareceu um para falar aí. É a letra A, gente. Olha, às vezes eu penso que eu tô dando aula sozinho para ninguém, gente. É horrível. É um sentimento. Olha, Daniel, eu tava respondendo, tu desabilitou o meu... Mas vocês têm que habilitar. Eu desabilito porque vocês estão tudo Pois é, eu tava respondendo e nem tava vendo. Pois é. É porque às vezes eu penso que eu tô dando aula sozinho, gente. Eu fico vazio na minha vida aqui, gente. Não tem noção. Vocês precisam falar.
Então é a letra A. Muito bem, gente. Falou em imitação, letra A. E acabou o exercício, né? Graças a Deus, né? Gente, alguma dúvida, crianças? Deixa eu voltar aqui. Eita, que a molecada hoje tá demais. Estão doidos para voltar para a escola, né? Quando uma hora dessa, tava todo mundo dormindo, com os cansados, o dia todo estudando, não é verdade? Mas diga a eles que 1º de agosto, com medo ou sem medo, nós estamos retornando, né? Aí alguns pais já não querem matricular os filhos, não é verdade? Estão com medo de voltar, querem mais voltar, né? Mas fazer o quê, né? E Daniel, mas vai voltar presencial dia 1º de agosto? Sim, senhora, irmã. Vai voltar. E nós vamos voltar também, vamos nesse mesmo barco. O município voltou, a gente volta, né? Agora é claro, né? Capacidade reduzida, né, gente? Não vamos mais poder ter aquela turma enorme como a gente tinha antes, né? No máximo, 20 alunos na turma, só 50% da turma. Aí é um sim, um não, nada de ficar fofocando como era antes, um grudado no outro, né? Acabou isso. Aquelas mesinhas juntas, né? Agora vai estar todo mundo separado. Importante é que volte, né? Pra gente começar a dar procedimento. Só que vocês estão bem adiantados, né? A gente já viu muita coisa nessa pandemia já, né? Graças a Deus. Vamos lá, gente, para a próxima aula. Estão preparados aí? Podemos continuar? Ou vocês já querem parar? Estão cansados já? Estão com sono? Querem assistir o Jornal Nacional? Só Covid? Não? Você Então, bora estudar. Tá bom de dar, tá bom de dar sucesso para os outros. Tá na hora de dar sucesso para a gente. Vamos lá. Só o Matheus da SEMAD aí assistindo a aula. Cadê o povo da SEMAD? Oh, meu Deus. Só tu, Matheus, que vai passar. Eu te falo isso, meu filho. Tomara, né, tio? Pois é. Só tu. Só tô vendo tu aí desde ontem, esses dias assistindo a aula. Assim mesmo, Matheus. Vamos à luta. Depois piora. Então, gente, hoje a gente vai falar da parte 3, né? A gente vai comentar um pouco sobre a questão da jornada de trabalho, tá? Então, vamos lá. Gente. Não poderá ser superior a 40 e nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar. A jornada de trabalho será cumprida no expediente que a administração municipal estabelecer para o funcionamento das repartições. Ou seja, 40 horas, gente, é 8 horas trabalhadas. 20 horas semanais são 4 horas trabalhadas. Então, tem servidor que trabalha 4 horas e tem servidor que trabalha 20 horas. Tá bom, gente? Nos serviços que exijam trabalho aos sábados, domingos e feriados, será estabelecida escala de revezamento. Você sabe que existem alguns funcionários, como, por exemplo, os guardas municipais, né? O pessoal da limpeza pública, né? O pessoal que trabalha em hospital, que trabalha com plantão, né? Esse pessoal, gente, vão trabalhar em escala de revezamento. Bem, vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício do cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. E remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício do cargo público. Olha a diferença, gente. O vencimento é aquele atribuído em lei, fixado. Por exemplo, vocês professoras, né, no caso. Voltando aqui rapidinho. Dá uma interrompida aqui. Por exemplo, vocês professoras, vocês recebem, vocês vão receber, além do salário de vocês, que é o valor que está fixado em lei, aquele valor que você encontra lá no edital de vocês vão receber gratificações, gratificação por escolaridade, né? Alguns adicionais. Então, tudo que for somado ao vencimento, eu chamo de remuneração. Só que aprende uma coisa, o vencimento ele não pode ser alterado. Por exemplo, um dia desse estava tendo uma campanha, né, que estavam dizendo que foi um projeto de lei, né, para que fosse reduzido o salário dos funcionários públicos que estão no grupo de risco. Por que o STF disse não? Porque está sendo de forma inconstitucional. Porque a Constituição fala que o vencimento não pode ser reduzido. Então, se você ganha X pelo vencimento, vai continuar X e a tendência é aumentar e não diminuir.
Tá? Ah, Daniel, mas eu conheço um amigo que ganhava 5 mil e passou a ganhar 3 mil. Isso não foi redução? Foi redução, mas ele não perdeu o vencimento. Ele pode ter perdido as gratificações, pode ter perdido um adicional, tá bom, gente? Mas o vencimento não. O vencimento, eles só tendem a aumentar. Ele não pode, em hipótese alguma, ser diminuído. Tá bom, gente? Beleza? Vamos seguindo aqui. E os proventos, né? Só lembrando, é os valores referentes aos funcionários inativos, tá bom? Vamos lá. Voltando para cá, para onde a gente parou, né? Aqui. Beleza. Então vamos seguir aqui, tá? Proventos são os rendimentos atribuídos ao funcionário em razão da aposentadoria ou disponibilidade. São aqueles que estão paradinhos, né? Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. Vencimento, como eu havia falado, ele é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite de princípios previstos no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal e no artigo 18, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Belém. Ou seja, a remuneração ela vai ter suas vantagens, suas gratificações e adicionais. Mas isso quer dizer o quê? Que o prefeito pode, a qualquer momento, tirar algumas gratificações, porque a lei dá esse direito a ele. Mas o vencimento não. O vencimento ele é irredutível. Bem, existem alguns termos na letra da lei que você vai ler, que ele vai falar de menor valor pago pelo município. Quando tu lê esse termo, essa frase, significa dizer que o município ele não pode pagar a um servidor um salário menor que um salário mínimo. Tá bom? É isso que ele quer dizer. Que o servidor ele só pode ganhar de um salário mínimo para cima. Ah, professor Daniel, mas eu conheço uma amiga minha que ela ganha menos de um salário mínimo. Sim, às vezes a pessoa ganha menos de um salário mínimo porque ela é descontada o imposto, né? O imposto que é o IPAMB, né? É descontado uma porcentagem do salário dessa pessoa, do vencimento dela. Então, como é descontado esse valor, aí ela acaba ganhando um pouco menos. Mas isso pode, porque ela está contribuindo para a aposentadoria dela. Tá bom, gente? Nesse caso, sim. Ah, não, mas ela ganha muito menos que isso. Ah, ela deve ter feito empréstimo, né, gente? Aí já não é problema nosso, né? É problema dela. Olha lá. O funcionário perderá a remuneração dos dias em que faltar o serviço, salvo nas hipóteses das concessões previstas no artigo 123. Preste atenção, gente. Faltou trabalho, você vai perder a remuneração dos dias. Quando ele fala em remuneração, porque ele vai calcular tudo que você ganha dividido por 30. Então, é o valor da sua diária. Quando você vai receber seu salário, se você faltou, ele vai aparecer lá os descontos dos dias não trabalhados. Mas, professor, e se eu for doar sangue, por exemplo? Aí você não perde, porque você foi doar sangue. O servidor ele tem direito a perder um dia de trabalho para fazer doação de sangue. Está na lei, é só trazer o documento que ele foi doar sangue. Se ele estiver doente, né, tiver lá o seu atestado, também pode. A chefia imediata ela pode abonar até 5 faltas, tá, gente? Ela mesma pode abonar sem precisar de atestado, né? Até 5. Passou disso, aí já vai para a perícia, né? A metade da remuneração no caso de suspensão convertida em multa, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 197, né? Então, ou seja, quando o cidadão ele deve, né? Por exemplo, ele fez uma diária, né? Aí mandaram tu viajar, tu recebeu adiantado, só que tu voltou antes do tempo e não devolveu esse dinheiro. Então tu vai levar uma multa, tu vai ter que pagar pelo fato de você ter exercido uma operação ilegal, né? Tem também a questão da suspensão pela chefia. O que é essa suspensão? É quando ele perde alguns dias de trabalho porque ele foi suspenso devido a algum tipo de advertência, né? Aí ele vai perder metade do que ele ganha. Quando investido em cargo em comissão, o funcionário deixará de perceber o vencimento de seu cargo efetivo. Ou seja, tu vai assumir um cargo de DAS, você vai receber pelo DAS, não pelo cargo que você ocupava. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração ou provento. Ou seja, aquela macharada aí que tem filho, gosta de fazer filho com os outros e não quer pagar pensão, né? Pois é.
Então, se tem homem que gosta de fazer isso, não pode ser funcionário público, porque se a mulher jogar ali na justiça, é descontado 30% do salário dele. Então, nesse caso, foi uma imposição legal, tá? Outra coisa que acontece muito com o servidor público. Às vezes você é jogado na justiça, né? Você é jogado na justiça, acontece isso. Você é jogado na justiça e eu vou até te compartilhar aqui para você entender. Às vezes você é jogado na justiça e, vamos dizer, por uma empregada que você teve na sua casa. Você não pagou os direitos dela, não assinou carteira, né? Não fez nada. Aí a bonitinha soube que tu era funcionária pública, opa, ela tem dinheiro, né? Eles não estudam, gente, mas quando se tratar de jogar na justiça, elas conhecem a lei como ninguém, né? Aí ela vai lá na justiça e joga, vamos dizer, joga Aparecida, né? Vou jogar Aparecida na justiça. Aí a Aparecida vai lá, funcionária pública, ganha 10 mil por mês na prefeitura de Ananindeua, de Belém, né? Tá lá, cheia da grana. Aí o juiz vai dizer, olha, aí a Aparecida aqui não é besta, vai dizer, não, mas eu não tenho nada no meu nome, né? Não, verdade, você não tem nada no seu nome, mas você é funcionária pública. Aí eles vão lá e botam na justiça e pegam o salário dela. 30% do salário é descontado para pagar a empregada, né? É, meu filho, vai, entra na justiça. Não é o segredo número 1, não tenham empregado, tá, gente? Nesse período que vocês forem funcionárias públicas, tá? Ninguém, tá? Trata bem todo mundo, pelo amor de Deus, que senão vai todo mundo pagar por isso, tá bom? Vem para cá, irmãozinho. Olha lá. Vamos continuar aqui. Continuando, o negócio aqui não quer vir. A reposição e indenização do município será descontada em parcelas mensais não superiores à 10ª parte da remuneração ou provento. Quando ele fala de indenizações do município, reposição de dinheiro que você pegou, né? Aí o que eles vão fazer com você? Eles vão te cobrar até a 10ª parte. Vocês todo mês vão descontar 10% do teu salário para você ir devolvendo para os cofres públicos aquilo que você não entregou quando era para você entregar, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma diária, né? Aí você não paga, você gasta o dinheiro, aí descobrem, aí você, além de ser punido, né? Você sofreu uma penalidade, você também vai ter que devolver esse dinheiro de 10% em 10%. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos ou de homologação ou decisão judicial, como a gente havia comentado ainda agora. O funcionário em débito com a Fazenda Municipal, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo de 60 dias para quitá-lo. Olha, cuidado com o prazo, tá, gente? Ou seja, tu foi te mandado embora, mas tu está devendo o município, automaticamente tu tem 2 meses para devolver esse dinheiro. E outra, à vista, tá? Tu deve 6 mil, tu vai ter que pagar 6 mil. Cuidado, não fica devendo aí, tá? Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos funcionários na forma que dispuser o regulamento as seguintes vantagens. Vamos lá, gente. Existem só 3 vantagens no município de Belém. São as gratificações, os adicionais e as indenizações, tá bom? As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração, tá? Não integram a remuneração. Exemplo, tu vai receber uma diária, né? Por exemplo, tu vai ser convocado para fazer um serviço lá na Ilha do Cumbu, ou lá em Cotijuba, ou lá para Mosqueiro, né? É no mesmo local, né? É no mesmo, na nossa mesma área. Aí você vai lá fazer, então você vai receber as suas diárias. Se você não trabalhar, dormir, se você não pernoitar nesse lugar, aí você recebe meia diária. Só se pernoitar que tu recebe uma diária integral. Aí esses valores você não vai ser atribuída na sua remuneração, você recebe de forma antecipada, né? Você vai pegar o dinheiro antecipado para poder fazer essa viagem, tá bom? Alguns auxílios, né? Algumas vantagens ou gratificações de caráter eventual, ou seja, aquelas gratificações só em alguns momentos, não são gratificações permanentes, né? Por exemplo, por serviço extraordinário, né? O serviço extraordinário é quando você tem as chamada hora extra, né? Essas horas extras você não vai ser adicionada à sua remuneração, porque ela não é, ela é eventual, tá bom? Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações. Vamos lá. Quem são as gratificações que são pagas no município de Belém?
por regime especial de trabalho, que pode ser integral ou exclusiva. Lembrando que a integral é 50% e a exclusiva é 100%. Tá bom? Por atividades especiais, né, de função, localização especial de trabalho na forma prevista em regulamento, pelo exercício de condições insalubres ou perigosas, na escola, elaboração de trabalhos técnicos especializados, na fiscalização e coordenação de processos seletivos e diversas situações. Essas atividades especiais, principalmente quando se trata das insalubres, gente, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Por quê? E as perigosas. Por exemplo, você que trabalha com raio-x, por exemplo, você que é técnico em radiologia, você recebe 40% de insalubridade, que é o valor definido pelo regulamento da própria entidade, da própria classe, né? Você trabalha como agente de saúde, 20%. Você trabalha como enfermeiro, 40%. Então, esses valores são pagos porque onde você exerce a sua função, você é o chamado linha de frente, né? Você está correndo risco de pegar uma tuberculose, um sarampo, né? Pegar uma catapora que não pegou, pegar um Covid, né? Tem várias coisas que você corre risco. Então, por você correr esse risco, é te pago uma porcentagem a mais para que você possa tomar as precauções, sei lá, um plano de saúde, uma medicação, algo assim vai, tá? Por produtividade, lembrando que a produtividade está ligada, gente, à Secretaria da Fazenda, né? Secretaria da Fazenda. São as pessoas que trabalham com dinheiro da prefeitura, né? Que recolhem esse dinheiro. Então, essas pessoas, quanto mais elas produzem, mais elas ganham. Então, ela só é ligada, essa produtividade, às pessoas que trabalham com din-din da prefeitura, tá bom? Gratificação por serviço extraordinário, como eu falei, é a mesma hora extra, né? É aquele que você pode trabalhar no máximo 2 horas a mais, né? Ou seja, se tu trabalha 6 horas por dia, aí nesse dia tu teve que ficar um pouquinho mais, trabalhou 2 horas a mais. Aí você vai receber, além da sua diária, né? Da sua hora de trabalho, você vai ganhar uma porcentagem em cima. Por exemplo, eu trabalhei dias de semana, dias normais. Eu vou ganhar 50% a mais na minha hora trabalhada. Se eu ganho 10, eu vou passar a ganhar 15, tá? Cada hora que eu trabalhar. Agora, se for em sábados e feriados, domingos e feriados, aí você ganha 100% em cima. Então, cada hora que tu for trabalhar, em vez de tu ganhar, vamos dizer assim, 10, tu vai ganhar 20, né? Dobra o valor por cada hora, chegando no máximo em 2 horas. A gratificação natalina, que você já conhece, é a nosso 13º, né? Que é pago no máximo até todo dia 20 de dezembro de cada mês, tá? Que pode ser dividido em 2 parcelas e que é contado 1 a 12avos da remuneração, né? Por cada mês trabalhado. Ou seja, o mês integral para você receber daquele mês tem que ser do mínimo de 15 dias trabalhados para você ter direito. Gratificação de permanência é pago para as pessoas, gente, que estão em idade de se aposentar, né? Mas querem continuar trabalhando. Então, como elas vão permanecer no trabalho, elas recebem uma gratificação que nós chamamos de gratificação de permanência. Ok? A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou de função gratificada. Tu vê que o temporário não entra aí. Quando convocado para a prestação de serviços em regime especial de trabalho, a gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá aos seguintes bases percentuais. Está aqui, ó, aquilo que eu falei ainda agora. 50%, né, que é paga ao pessoal de tempo integral, né, que trabalha com tempo integral, e 100% por dedicação exclusiva. Lembrando que quem trabalha com tempo integral, né, a carga horária mínima é de 2 horas além da jornada de trabalho. Como assim, professor? É aquela pessoa, por exemplo, que trabalha todo dia, o horário dela são 8 horas de trabalho, mas ela trabalha no mínimo 10 horas por dia, 12 horas. Então, ela está trabalhando em tempo integral. Tá bom? Dá uma paradinha aqui, né?